cantou, agora cante. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta neste momento em Provérbios capítulo 6 e verso 16, aonde está escrito: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Meu ouvinte, minha ouvinte, vamos observar rapidamente por esses próximos minutos 6 coisas que aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. O que é olhos altivos? É olhos que são olhos cheios de altivez, olhos cheios de orgulho. Segundo, língua mentirosa. O que é uma língua mentirosa? Quase que não precisa nem explicar, né? Você já sabe. É alguém que fala o que não é reto. Língua mentirosa significa alguém que fala o que não é reto, o que não é verdade, o que não é correto. Mãos que derramam sangue inocente. O que significa isso? Pessoas que matam, pessoas que assassinam, pessoas que não têm escrúpulo algum em matar com suas próprias mãos. Quarta coisa, coração que maquina pensamentos viciosos. O que é um coração que maquina pensamentos viciosos? É quando o homem, a mulher, dá lugar a certos pensamentos que procedem do seu coração, pensamentos viciosos, pensamentos que não agrada a Deus, pensamentos cruéis, pensamentos que às vezes você não pratica, você não conclui, você não consuma, mas aquilo fica no seu coração. Quer dar um exemplo? Eu gostaria que aquela pessoa morresse. Eu gostaria que aquela pessoa fosse atropelada. Eu gostaria que aquela pessoa tivesse uma doença. Este é um coração que maquina pensamentos viciosos. Quinta coisa, pés que apressam a correr para o mal. O que é pés que apressa a correr para o mal? É aquela pessoa que está sempre pronta para ir em direção ao perigo. Você sabe que até mesmo os animais, eles fogem do perigo? Aos animais foi dado o instinto de fugir, mas a Bíblia está dizendo que existem aqueles pés que se apressam a correr
para o perigo. E esta é a quinta coisa que Deus mais aborrece. Sexta coisa, testemunha falsa que profere mentiras. O que é testemunha falsa que profere mentiras? É aquela pessoa que, quando é testemunha, ela fala o que não é verdade acerca de um fato. E o profeta de Deus diz que quando você entra em uma questão que você não pode resolver, você fica culpado daquilo pelo qual você não pôde resolver. Quando você é testemunha de uma questão que você não pode sustentar aquilo, você fica culpado daquilo. Então, Deus aborreceu a testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras também significa você estar de acordo com um feito errado, com um feito funesto. Você às vezes não fala nada, mas você consente, com o silêncio consente. Às vezes você é conivente, você apoia aquilo que está sendo feito de errado naquela pessoa. Você não se manifesta. Então esta é a sexta coisa que Deus aborrece, testemunha falsa que profere mentiras. Agora vamos para a sétima coisa, da qual a Bíblia diz que é abominação à alma do Senhor. Qual é a sétima coisa? É aquele que semeia contendas entre irmãos. Isto aborrece a alma do Senhor. Aquele que semeia contenda entre irmãos. A pessoa que semeia contenda entre irmãos, esta classe de feito aborrece a alma do Senhor. A alma do Senhor é aborrecida quando Deus observa uma pessoa semeando contenda, às vezes na porta da igreja, desfazendo do diácono, desfazendo de um irmão para outro irmão, falando mal de um irmão para outro irmão. Então, Deus aborrece tremendamente aqueles que semeiam contenda entre irmãos, de tal forma que a alma de Deus, ela entra em um estado de abominação. Deus abomina, Deus aborrece. E nós poderíamos buscar nas Escrituras outras coisas que aborrece o Senhor. Por exemplo, Deus aborrece a incredulidade. Deus aborrece a dúvida. Deus aborrece a murmuração. Deus aborrece a rebelião. Que, aliás, em 1 Samuel 15, lá no livro de 1 Samuel 15, no verso 23, diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E quando você vê alguém sendo cabeça de uma rebelião em qualquer lugar, não é só na igreja, em qualquer segmento da sociedade, a Bíblia diz que isso é como pecado de feitiçaria. Você sabe que pecado de feitiçaria não tem perdão. Não tem perdão. Os feiticeiros, para eles, não tem perdão. Eles são apóstatas, que ultrapassaram a linha da misericórdia. Aqueles que promovem o feitiço. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A união é o contrário da rebelião. E quando você é mentor da união, você é um atalaia de Deus, você é um instrumento de Deus, você é um amado de Deus, você é um instrumento para ser usado por Deus, quando você é mentor da união. Mas quando você é mentor da rebelião, você está cometendo pecado de feitiçaria. Mas veja, a sétima coisa a alma do Senhor abominava. E qual era? O que semeava contenda entre irmãos. Nós vemos dentro da sociedade, dentro do âmbito
da vida da sociedade, dos governos, da ciência, onde envolve pessoas, onde envolve conjunto de pessoas com ideias diferentes. Você vê isso acontecendo frequentemente. Pessoas semeando contenda entre os governos, pessoas semeando contenda entre as famílias, pessoas semeando contendas entre os grupos. Por isso, Deus nunca tratou com grupos, porque grupos sugerem semeadores de contenda. Deus sempre tratou com indivíduos. Deus não trata com grupos, porque grupos têm ideias diferentes. E às vezes nós evitamos falar de certas ideias, de certos pareceres com certos amigos, justamente para não perder o amigo. Porque quando você desenvolve certa tese, quando você levanta uma tese e sustenta aquela tese firmemente diante de certos amigos, sabendo que aquele amigo não concorda com sua tese, você pode romper a amizade com aquele amigo. E então a sabedoria nos ensina que é melhor a gente evitar a sustentação frenética de certas teses próxima de certos amigos. Veja aqui no capítulo 6 e verso 2 de Provérbios: enredaste-te com as palavras da tua boca e prendeste-te com as palavras da tua boca. Enredaste-te com as palavras da tua boca, não guardaste as palavras da tua boca, mas enredaste-te com as palavras da tua boca. Sempre é assim. Sempre o homem, ele cai como peixe que morre pela boca. Ele cai também pela boca, por falar. Na maioria das vezes ele não cai por ficar em silêncio, mas ele cai por falar. Na maioria das vezes a mulher não cai por ficar em silêncio, mas por falar. Na maioria das vezes o homem não cai por ficar em silêncio, mas é sempre por enredar com as palavras da sua boca. Então, estas 7 coisas que aborrecem ao Senhor, nós precisamos observar e observar e observar para nós termos uma vida mais desembaraçada. Você quer viver uma vida desembaraçada? Fuja dos grupos de internet. Você quer viver uma vida desembaraçada? Fuja dos grupos de redes sociais. Use as redes sociais somente para o bem, para evangelizar, para promover alguns trabalhos, como este mesmo que estamos fazendo agora. Promova isso, mande isso para os seus contatos. Mas não entre em questões loucas, como Salomão disse: sábio é o homem que não entra em questões loucas. Questões loucas que não resultam em nada, senão em destruição de neurônios espirituais e até físicos. Porque isto traz tribulações para o seu sono, isto reflete no seu sono à noite, no sono da noite, reflete palavras inadequadas que foram faladas durante o dia. No sono da noite, nós temos o reflexo de palavras vaidosas, orgulhosas, que falamos durante o dia. Por isso a Bíblia diz que sejam pouco as suas palavras. E que Deus nos ajude, ouvinte amado, que Deus te ajude, irmã, que Deus te ajude, irmão, a não entrar neste incauto, a não incorrer nesta praga, neste juízo que virá sobre aqueles que estão envolvidos nessas 7 coisas que aborrece o Senhor. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei. Na sua vinda gloriosa, aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente e que por Cristo vais viver.